Olá, hoje é 19 de outubro de 2023 e eu venho aqui lhe contar que aconteceu algo de espetacular na Venezuela e eu tenho que abrir esse comentário hoje com a Venezuela. Você vai entender por que já já. Também que a OCDE alertou o Brasil sobre casos de corrupção transnacional sem resolução na justiça. O principal episódio, né, vocês já sabem, né? A Operação Lava Jato é a história da Petrobras. E a ajuda humanitária, outra boa notícia, que a ajuda humanitária deve começar a entrar em gás amanhã. Quero aqui agradecer muito, demais, você que está aqui nesta quinta-feira, 19 de outubro, está firmão aí, me vendo, passando por suas redes sociais e comentando, dando a sua contribuição. E vamos começar, que hoje eu vi, quando eu abri o computador, assim: em acordo histórico, a Venezuela solta presos políticos e os Estados Unidos suspendem as sanções na compra de ouro venezuelano, na compra de petróleo. Que coisa espetacular! Depois de tantos anos, a ditadura do Hugo Chávez, depois do seu sucessor, Nicolás Maduro, e agora a Venezuela começa pelo menos um processo que pode dar em democracia, a soltura, a libertação dos presos políticos é uma notícia da maior importância, e a suspensão das sanções também. Eu tenho uma grande experiência em Venezuela. Eu fui à Venezuela quando o Brasil estava na ditadura militar, e a Venezuela era uma democracia, mas a Venezuela tinha a fama de que se o presidente americano espirrasse, a Venezuela gripava, né? E o presidente Carlos Andrés Pérez, que tinha um veso assim, meio socialista, era da ADECO, né? Contra a democracia cristã do Rafael Caldeira, era o presidente da República, e eu fui à Venezuela no intuito de entrevistá-lo sobre o acordo brasileiro com a Alemanha, um acordo nuclear famoso, né, que é tantas vezes responsabilizado pela inflação no Brasil depois que ele foi assinado, né? De qualquer maneira, eu fui à Venezuela, fiquei muito tempo à espera da possibilidade de ser recebido em Miraflores por Carlos Andrés Pérez, até que numa madrugada eu fui e ele me deu uma entrevista exclusiva apoiando o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Olha só, uma coisa espetacular, né? Aí chego, mando a matéria, estou aqui esperando que alguém me telefone e diga assim: olha que espetáculo, um grande furo e tal. E aí me telefonam dos jornais: vá urgente a Maracaibo, porque há uma informação aqui que o Michel Franco, assassino da Cláudia Alessio Rodrigues, está lá. Eu não conheço Maracaibo, nunca tinha ido a Maracaibo na minha vida, e fui pegar o avião para ir para Maracaibo, furo da vida. Eu tinha feito um furo e os caras me mandam ir atrás de Michel Franco numa cidade grande, como é que eu ia achar? No táxi, eu ouço o noticiário: Pérez apoia acordo nuclear Brasil-Alemanha. Eu falei: danado, fui furado, que coisa horrível. Aí diz assim: segundo o responsável de jornal do Brasil, José Neumani Pinto. Eu falei pro motorista: sou eu, sou eu. Aí saiu a entrevista do Pérez, e o Michel Franco não estava em Maracaibo, que é lá onde tem os grandes poços de petróleo da riquíssima petroleira da Venezuela, né? Pois bem, fui várias vezes à Venezuela, viajei com o Carlos Andrés Pérez quando ele foi convidado para vir ao Brasil, me convidou especialmente, me trouxe de presente um quadro do grande artista plástico caraquenho, o Cruz Dias, e lá eu tive contato com a democracia cristã chilena, que era a ditadura de Pinochet, e os chilenos todos iam para Caracas, que é uma cidade agradável, todos muito ricos, aquela elite venezuelana, e também aproveitei para ver Garganta Profunda, um filme pornográfico, para ver A Última Ceia, um filme cubano, que não tinha liberdade no Brasil e tinha lá. Depois o Hugo Chávez se aproveitou dessa liberdade, deu o golpe, vocês sabem da ditadura da Venezuela, vocês sabem toda a história do Guaidó e tal. Então vocês devem imaginar que se esse acordo é histórico, para o cara que fez o título lá do Globo, imagina para mim, né?
Então, eu estou aqui comemorando o acordo histórico e vamos ver no que é que vai dar, né? Vamos ver se isso aí termina numa democracia de verdade, tá certo? Eu estou feliz. Pois é, apesar de todas as agruras, principalmente do que está acontecendo em Gaza, lá perto, e em Israel, né? E no mundo. Agora, além dessa notícia, eu tenho que dar uma notícia de Gaza. A ajuda humanitária é uma notícia boa. Deve começar a entrar em Gaza amanhã, através de uma entrada de Rafah, aberta pelo Egito. É uma notícia dada pela imprensa egípcia, e também os jornais brasileiros deram bastante destaque. E eu quero chamar a sua atenção, isso é uma coisa maravilhosa, as pessoas estão lá morrendo de fome, de sede, sem luz, sem gás, sem óleo, sem combustível, né? E agora vai ter ajuda humanitária, vai entrar por lá e nós todos aqui vamos nos regozijar com isso, né? Agora, além disso, é o seguinte, eu queria convocar você para ver no meu canal, aqui no meu canal do YouTube, a entrevista magnífica que eu fiz com o professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo. O professor Reginaldo Nasser diz o seguinte: a única solução para esses ataques terroristas de um lado e a retaliação do talião de outro, aí só terá fim quando houver institucionalizado um Estado palestino ao lado de Israel. Eu fiquei tão entusiasmado com a ideia dele que escrevi um artigo que vai sair amanhã na minha coluna do Antagonista e da revista Cruzoé. O artigo é As Lições de Camus e de Berlin sobre o terrorismo. Albert Camus, Pied Noir, né? Pé negro, ou seja, um argelino, nasceu na Argélia, mas era francês, de ascendência branca, portanto, que começou muito cedo, ainda no fim da Segunda Guerra, durante a Guerra da Argélia, ele se posicionou contra os ataques terroristas dos próprios argelinos que lutavam contra o jugo francês, e teve uma batalha histórica com Jean-Paul Sartre, parisiense, e defensor do terror como arma política e principalmente da esquerda. Eu imaginava, no alto da minha ignorância, ou dos baixos da minha ignorância, que o Camus ia se consagrar, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, recebeu, como grande escritor, O Estrangeiro, A Peste, etc. E o Sartre ia ser um filósofo consagrado. De fato, o Sartre teve um dos maiores enterros da história da França, Camus nem tanto, né? Mas hoje, o terrorismo conseguiu, através de Al-Qaeda e agora do Hamas em Israel, dar razão definitiva ao argelino que ficou contra os seus próprios conterrâneos no quesito referente a terrorismo, né? Recentemente, inclusive, li um livro que reuniu lá na França toda a produção do Camus no jornal Combat, jornal da resistência francesa, do qual ele era editorialista, criticando muito o terror pelo motivo óbvio, né? Agora, saiba você que a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, alertou o Brasil sobre os casos de corrupção transnacional envolvendo o país e a falta de resolução de punição dos envolvidos. Além disso, aponta preocupação sobre a influência da política e a necessidade de adotar salvaguardas para proteger a Procuradoria-Geral da República da politização. Meus amigos, o pessoal pensou que ia fazer tudo e o mundo ia esquecer. Não vai ter nenhuma consequência prática, né? Ninguém vai sair do lugar, ninguém vai voltar para a cadeia, etc. Mas a OCDE sabe o que faz, sabe o que fala, né? Bora, meus amigos, agora vamos a um episódio grotesco. O Exército afirmou que não tem ainda suspeitos para o sumiço das metralhadoras, mas acha, metralhadoras de altíssimo poder de fogo, né? Mas acha que tinha militar no meio. Mas essa eu vou lhe contar. Essa do cabo de esquadra, né? Desaparecem metralhadoras de alto poder de fogo, armas do crime organizado de um quartel que se chama Arsenal de Guerra. Que guerra? Qual foi a guerra que o exército brasileiro disputou desde o Paraguai? Aquela história dos pracinhas lá na Itália, que o Brasil foi rabo de esquadrão
americano. Ah, estão brincando, né? Agora descobriram que tem 3 militares envolvidos. Isso não indica. Isso tudo indica que o sumiço foi no dia 7. Como é que a gente não sabe quem tirou e sabe a data do sumiço, hein? Arsenal de guerra. Imagina se não fosse, hein? Bom, meus amigos, na área do crime, a Polícia Federal prendeu 4 policiais suspeitos de traficar 16 toneladas de cocaína em São Sebastião do Rio de Janeiro. Coitado de São Sebastião, todo flechado e ainda dando patrocínio para uma cidade que está na situação da segurança, da insegurança que está o Rio. Eu vou ficando por aqui comemorando o que houve em Gaza e também o que houve na Venezuela e lamentando muito que o exército brasileiro sempre se dá ao ridículo. Agora essa é demais, né? Arsenal de guerra, os caras carregam metralhadores. Olha, foi no dia 7. Parece que tem militar envolvido. Sim, aí está todo mundo lá em cárcere privado e o Supremo Tribunal Federal não faz nada. Cárcere privado, os caras estão enquartelados sem que eles saibam ninguém, quem foi, o que foi, como foi, etc. Pô, não tem câmera na porta do quartel. Que coisa lamentável, hein? Bom, mas eu vou ficando por aqui. Direto ao assunto. Em té!